André Luiz, nos livros, especialmente nos Mensageiros e no Mundo Maior, em Evolução em Dois Mundos, ele vai falar da pineal com detalhes científicos que não existiam à época. A tal ponto que, quando ele começa a falar da epífise, eu tive a oportunidade de ver o Dr. Ari Lex dizer que André Luiz estava equivocado. Dizer que André Luiz, nas questões de epífise, estava equivocado. Conta-nos, Dr. Décio, Geraldinho, que um grupo de médicos, ao analisar as obras de André Luiz no ponto da pineal, fizeram uma pequena comitiva e foram até Uberaba para falar com o Chico. Falar, Chico, não podemos deixar isso, porque o André Luiz errou aqui, o que ele está falando a respeito disso e daquilo, não só da epífise, mas outras questões, como a questão de onde está o controle da célula, se é no núcleo ou se é no citoplasma, que é no citoplasma, e naquela época todo mundo acreditava que é no núcleo. E aí o Chico diz assim, o André Luiz está aqui e agradece a visita de vocês, mas ele está dizendo, ele está certo e vocês estão errados. E o tempo veio mostrar que ele estava certo, que quem estava errado eram aqueles médicos. A mesma coisa acontece aqui com relação à epífise. Então, não é para falar de epífise, mas é para demonstrar que, veja, esse artigo ele foi aceito por um jornal de neuroendocrinologia famosíssimo, internacional. Foi enviado em 2013, e em 2013 mesmo, esse manancial de informações a respeito da epífise e a comparação do que o André Luiz tinha falado décadas antes do que a ciência normal descobriu. Ou seja, demonstrando que a mediunidade de Chico Xavier é um fato, é uma realidade, é algo que nós precisamos nos ater e nos admirar. É esse que a gente precisa entender com maior clareza. E veja só o que aconteceu, e a revista super interessante detalha para a gente. Pegaram, isso foi publicado na Super Interessante de julho de 2017, e trata o que eles pegaram. Pegaram um computador, à época, um supercomputador com um software de inteligência artificial, preparado para reconhecer, como se diz, tipos literários. Então, eles programaram um computador, carregaram com vários temas de Humberto de Campos, com vários de outros autores, e aí o computador tinha a capacidade de, quando pegasse um texto, reconhecer se era desse ou daquele. E o computador fizeram essa análise, e eles perceberam que o nível de acerto que o computador colocava em relação aos livros do Chico e a esses autores desencarnados era muito alto, demonstrando uma coisa que eles não souberam explicar. Eles não quiseram dizer, olha, realmente é o autor. Não quiseram dizer isso, mas demonstrando que eram estilos literários completamente diferentes. Nessa reportagem ficou claro isso. E mais, aí o que eles, não contentes com isso, eles falaram, vamos fazer uma coisa diferente. Eles pegaram e embaralharam os livros, né, os autores, para tentar ver o que acontecia. E aí colocavam, como que eles fizeram isso? Então, eles misturaram as formas literárias dentro da cabeça desse supercomputador, dentro do processamento, e aí pegavam a mesma mensagem e faziam o computador reescrever ela sobre o seu estilo literário agora misturado. Ficava completamente diferente. Nenhuma bateu com o estilo literário, pegava do Humberto de Campos, saía um estilo literário louco lá. O que se demonstra com isso? Que realmente, quando o Chico estava escrevendo sobre Humberto de Campos, era o Humberto de Campos escrevendo, era o estilo literário dele, era o estilo de escrita dele, mas ainda assim, eles acharam a experiência inconclusiva. Mas a gente precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, e aceitar que é uma evidência muito grande
que essa mediunidade do Chico é algo que nós precisamos parar para pensar. Parar para pensar e para seguir. E Chico, né, sem contar isso, escreveu mais de 500 livros. Quem, com o 4º ano de grupo, poderia escrever essa quantidade de livros? Não há essa possibilidade. E não só isso. Vamos imaginar que fossem livros de história, contos. Não eram. Eram livros que tratavam de assuntos que versavam de A a Z da ciência e da filosofia. Falava de biomedicina, falava de física quântica, falava de psicologia, falava de eletricidade, falava de tudo que pudéssemos imaginar. E mais, tudo que ele escreveu, e como dissemos há pouco, alguns exemplos, tudo que ele escreveu através das mensagens espirituais foi se comprovando ao longo do tempo, ao ponto de nós entendermos e aceitarmos que o que tiver em André Luiz, o que tiver em Emmanuel, o que tiver em Humberto de Campos, nós precisamos referendar. Não dá para duvidar. Nós não temos base para duvidar daquilo que lá está. Esse é um exemplo da mediunidade que nós precisamos acompanhar, entender, seguir, estudar e colocar nas nossas vidas. Nós vamos ver ainda a mensagem dele que nos coloca assim: olha, muita gente quer desenvolver vidência, psicografia, desenvolver isso, desenvolver aquilo. Por que não desenvolver antes o trabalho, a bondade, a paciência, a compreensão? Porque não adianta, gente, a mediunidade é algo inerente a nós. É importante enquanto fenômeno, e muitas vezes a gente vem à casa espírita buscando desenvolver isso, ser médium, né? A gente quer que aqui vire uma chavinha e a gente fique com a mediunidade ostensiva, porque todos somos médiums, mas não ostensivo, como colocou Kardec e a gente mostrou no início. Mas todos nós queremos ver espírito, queremos ter isso, queremos ter a possibilidade disso e daquilo, quando na verdade nós precisamos entender que nós precisamos nos melhorar enquanto pessoa. A mediunidade virá no tempo propício. E é importante que ela venha quando nós estejamos preparados para suportar o fardo que ela nos trará. E é isso que a gente vai estudar ao longo do curso. É importante que a gente precise. Olha o que ele diz: mediunidade é assim. Aprimoramento constante, luta sem tréguas contra o personalismo, exercício de humildade, estudo e devotamento ao próximo. Infelizmente, muitos médiuns acham que mediunidade é só contato com os espíritos. Essa é a menor parte, porque se eu não me melhorar, se eu não colocar a minha capacidade de compreensão, de entendimento, a minha inteligência a favor de entender que eu preciso me melhorar, tendo a mediunidade mais pronunciada, o que ocorrerá? Eu me afinizarei com aqueles espíritos que têm os mesmos problemas e dificuldades que eu. E o que adianta? 2 problemáticos. Não vai adiantar nada, né? Eu preciso me melhorar para que eu possa angariar ajuda espiritual de alguém que verdadeiramente possa dar algo a mais a mim. E eu possa, então, usar da mediunidade de forma mais clara, de forma mais segura. Não que eu não receberei comunicações difíceis, não que eu não terei a presença de espíritos mais sofredores ao meu lado, que é natural, porque nós estivemos promovendo sofrimento ao longo de todas as nossas reencarnações. No entanto, quando eu estiver preparado para tal, como diz o Chico, com o meu aprimoramento íntimo, esse contato com os sofredores não será um contato de inimigo com inimigo, não será um contato de um obsessor com obsediado, será o contato de um irmão recebendo um irmão doente, para ajudar. E a ajuda é de ambas as partes, porque muitas vezes a gente vê no espírito sofredor um pobre coitado somos nós. De alguma forma, aquele espírito talvez já esteja num caminho melhor que o nosso, porque já começou a resgatar as suas dores e suas dificuldades. Será que o que ele está vivendo hoje não é o nosso futuro? E quando ele se aproxima da gente através da mediunidade, é a oportunidade de eu validar que eu preciso me modificar.
É a oportunidade de eu ter a convicção de que eu preciso seguir um caminho novo. E dessa forma, utilizar uma mediunidade positiva. Então, o que nós esperamos ao longo do curso é isso, é que a gente não vá criar médiums. Não, todos somos médiums. Nós teremos a mediunidade ostensiva ou não nessa encarnação, a depender de N fatores que nós discutiremos. Mas o fato é que nós precisamos ser seres melhores. Sermos cristãos e termos o espiritismo em nossas vidas é uma responsabilidade muito grande. Nos faz ter que nos melhorarmos dia após dia.